Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e que bom que você está aqui. Hoje eu vou trazer uma reflexão sobre algo que a maioria de nós sente ou a maioria de nós guarda, porque é um sentimento muito comum. Hoje eu vou falar da mágoa. Uma vez eu ouvi uma moça falando em um vídeo que a mágoa é uma má água. E é verdade. Porque a mágoa é um sentimento que ele deixa a sua vibração muito baixa. Mas quem não? Quem não tem mágoa? Quem não já vivenciou a mágoa? Então essa reflexão é para que a gente muitas vezes possa parar e se perguntar se aquele sentimento que está dentro da gente, que foi guardado, que ainda fere, que ainda machuca, que essa mágoa, como foi que ela surgiu? Você já parou para analisar como foi que essa mágoa surgiu? E o pior, como é que ela permanece aí dentro? Porque se você não sabe, além de ser uma vibração muito baixa, a mágoa, ela realmente baixa a sua vibração, ela também é um sentimento que, se não for trabalhado, vai repercutir nas suas ações. Seja com outras pessoas, seja com outros colegas, seja no trabalho, seja onde for. Então, eu vou dar alguns exemplos para que você possa compreender como é que essa mágoa vai surgindo. E eu também, gente, me incluo em tudo isso. O fato de eu fazer os vídeos não quer dizer que eu seja perfeita. Ao contrário, eu sempre acho que as pessoas que estão se dispondo a esse tipo de trabalho é porque elas têm questões dentro dela que precisam ser olhadas, transformadas, modificadas, enfim. Então vamos dar um exemplo mais simples para que você possa compreender como talvez aí uma mágoa possa ter surgido em você. O seu marido, um belo dia, prometeu que no dia do seu aniversário iria lhe dar uma joia ou iria jantar fora num restaurante que você gostaria muito de ir. Passaram-se alguns meses, seu aniversário chegou e o seu marido não somente não lembrou do seu aniversário, como, claro, nem lhe levou para o restaurante, nem lhe deu a joia. Então, quando você para pensar nesse sentimento que você ficou magoado e magoada por causa de uma ação de uma outra pessoa, você, na verdade, só se magoou porque você criou uma perspectiva. Quando a gente para e analisa e não cria essa perspectiva, a gente não vai se magoar. Vou lhe dar um exemplo para que seja mais fácil de você entender. Mas antes disso, eu vou fazer uma colocação que talvez aí a maioria das mulheres não compreenda os seus parceiros, porque elas não compreendem a fisiologia do homem. E não tem nada a ver com feminismo ou machismo, é só entender que a cabeça do homem, gente, é diferente. A mulher, ela está muito mais ligada a esse materno, ao sentimento. O homem é mais razão. Quando você junta o sentimento mais a razão, é como se fossem duas partes que vão deter aí o equilíbrio. É como se o homem tivesse esse equilíbrio da razão, digamos assim, para as contas, para as coisas mais práticas de casa, para trazer o dinheiro para casa, enfim. E a mulher fosse esse lado mais materno, o que pelo menos deveria ser, que tem mais a sensibilidade de lidar com as crianças, de realizar as tarefas, de ter essas minuciosidades de arrumar uma casa, de trocar um sofá, de cuidar da roupa do marido, enfim. O homem não, o homem é prático.
Então, se você for uma pessoa extremamente sensível, automaticamente, quando você se casa, se você não começar a olhar de uma forma diferente, você vai se magoar várias vezes. Porque muitas vezes aquele seu marido vai chegar morto de cansado e você talvez tenha passado a manhã e a tarde todinha se embelezando para o seu marido. E quando ele chegar, talvez ele chegue para você e diga que já comeu fora, que não tinha tempo, que tinha que ficar mais tarde e comeu qualquer coisa, que está morto de sono, que está morto de cansado, e você que passou o dia inteiro se cuidando, fazendo um mimo aí para ele, de repente vai ter uma grande decepção. E muitas vezes ele nem vai saber, porque você vai virar a cara, vai ficar emburrada, porque você não vai se expressar, porque se expressar para você seria humilhante. Então, quando você começa a ter um relacionamento que você vive com o seu parceiro ou com a sua parceira, gente, haverá muitos momentos em que você, se não parar para olhar para o tipo de relação, você vai se magoar facilmente. Você também pode se magoar facilmente, como eu muitas vezes me magoava, porque por ser expansiva, eu facilmente fazia amizades, conhecia as pessoas. Gente, é tão impressionante que em questões de segundo as pessoas chegam para mim de uma facilidade que eu tenho pela minha energia ou por essa expansão que é uma coisa extraordinária. Então, de repente, você conhece aquela pessoa que você nunca viu na sua vida. Você já fica íntima dela e automaticamente você já faz toda uma leitura daquela pessoa, colocando ela talvez aí num patamar X ou num patamar Y, que na verdade ela não tem ou ela não é. Aí de repente vem a decepção, porque você achou que aquela pessoa talvez fosse lhe chamar aí para sair, ou aquela pessoa talvez te colocasse realmente como uma best friend, a sua melhor amiga, ou talvez porque aquela pessoa combinou de, sei lá, almoçar com você e desmarcou da última hora e você já estava pronto ou pronta. Então existem inúmeras situações que, se você não tivesse olhar para você, para compreender que não foi o outro, mas foi a sua visão do outro que fez com que você se magoasse. Eu conheço pessoas que guardam mágoas profundas dos seus relacionamentos, das suas vivências, porque de repente aí o marido traiu e aquela pessoa volta com o marido e passa uma vida inteira jogando na cara ou torturando, se vingando do marido. O que é que vocês acham que uma pessoa que faz isso, ela se encontra? Qual o estado energético ela se encontra? O mais baixo possível, gente. Porque se seu marido ou sua mulher o traiu, ou você perdoa ou você não perdoa. Se você perdoar e você voltar para a relação, não tem sentido você estar jogando na cara todos os momentos. Isso não é ser inteligente, porque você vai destruir essa relação. Se você está sempre minando, falando mal do seu parceiro, ou jogando na cara só as coisas negativas que ele fez, o que é que você acha que vai acontecer com essa relação? Então, quando você decidir fazer essa opção, ou de perdoar verdadeiramente, ou largar essa pessoa, é muito mais inteligente.
Porque quando você faz uma volta e fica se vingando, você está destruindo a sua vida e ainda está destruindo a vida do seu parceiro. Então essa mágoa que você pode ter, na verdade, ela foi criada por você. Porque, gente, vamos analisar. Se você vai para um relacionamento, se você se casa, é claro que no primeiro momento você não vai querer pensar que o seu marido vai lhe trair. Tipo, casados para sempre, eternamente. Eu particularmente não acredito nisso. Porque o que é o eterno para mim é enquanto dura. Gente, o mundo ele é assim, ó, cíclico. Como é que você vai querer que o seu parceiro seja eterno? Como é que você vai querer ser eterna nessa relação? De repente, um belo dia, você pode cansar dessa relação. Ou seja, aquilo que você esperava do seu marido, do seu parceiro, ele não entrega mais e vai minando essa relação. Um belo dia ela se acaba. E é tudo normal, gente. O que não é normal é você estar numa relação onde você guarda mágoa desse parceiro e você permanece na relação se ferindo, se autoferindo. Porque a mágoa vem daquilo que não foi trabalhado, daquilo que não foi visto, daquilo que não foi revisto, olhado. Se você entender que o seu parceiro tem uma forma diferente de pensar de você, talvez você não espere tanto dele. Ah, Malu, mas aí ele me traiu. Tá bom, ele traiu, errou. Ou você permanece nessa relação, você solta. Mas quando você continua na relação, você está se auto-punindo e punindo o outro, como uma forma de vingança. E a sua vibração está bem pequenininha. E o que é que você acha que você vai atrair para você com essa vibração pequenininha? Simplesmente pelo orgulho de não soltar. Porque se eu tivesse uma pessoa que tivesse feito uma traição comigo e eu não tivesse a condição de perdoar, ia cair fora. Então, quantas coisas acontecem na sua vida que magoam você e você permanece em alguma situação mesmo com a mágoa? Se você tem um colega de trabalho que traiu você, a sua confiança, ou roubou o seu projeto, ou fofocou de você, ou fez alguma coisa para você, o que seria o mais correto? Você chegar e tomar uma satisfação. Se você tiver uma elevação muito grande, você simplesmente não vai nem se magoar. Porque você vai compreender que aquele ser humaninho só fez aquela caca ali porque ele está no grau de consciência que ele está. Isso se você estiver numa condição mais elevada. Mas como a maioria de nós não tá, a gente se magoa mesmo e se fere mesmo. Com aquela pessoa que faz com que finge que é sua melhor amiga e tá cortando você por trás, metendo o pau. E isso, você acha que um dia você não vai descobrir? É claro que vai, gente. Não há nada encoberto que não seja revelado. Daí vai decidir muito a sua opção de ficar com mágoa ou não daquela pessoa. Tudo depende do seu grau de evolução. Talvez algum tempo atrás você fosse lá, partisse para cima da pessoa e tomar satisfação. Talvez hoje, um pouco mais elevado ou elevada, talvez você simplesmente ignore e sabe que aquela pessoa é assim. Você é só mais uma ou um que ela fofoca, que ela fala mal, que ela pisa para subir, enfim. Então eu não sei, na verdade, qual é o sentimento que você está guardando aí, em que situação você passou
para que você tivesse essa mágoa, ou seja, essa mágoa. O que foi que feriu você? E eu pergunto para você, será que a responsabilidade é toda daquela outra pessoa? Será que a responsabilidade não está em você quando você colocou aquela pessoa num patamar que ela não tem condição de estar? Quando você santificou aquele seu chefe e que depois ele deu uma rasteira, fez você perder o emprego? E você vai guardar uma mágoa pelo resto da vida? De um cara que literalmente puxou o seu tapete? Vale a pena você ficar numa vibração baixa por uma pessoa que fez isso? Não vale a pena. Então, o que eu acho que seria mais interessante para a gente, nessa nova jornada de vida, que a gente, nesses novos relacionamentos, nessas novas trocas, a gente fosse mais devagar. Porque quando você tem uma relação que você é mais devagar nela, talvez você não crie tantas perspectivas e se magoe com tanta facilidade. Porque a única certeza que eu tenho é que por mais que seja doloroso, e existem situações que são tão dolorosas, existem pessoas que enfiam a faca literalmente na gente, com tamanha força, com tamanha crueldade, que elas não têm condição de entender a maldade que fizeram. Aí eu me lembro do Cristo, por tudo que ele passou, com toda a maldade que foi colocada numa pessoa que nada fez de mal. E ele apenas disse: perdoa, Senhor, aqueles que não sabem aquilo que fazem. E nesses momentos de dor é que a gente tem que se sustentar e pedir forças para Deus, para conseguir perdoar, para conseguir limpar tudo, para não ficar essa mágoa dentro da gente, muitas vezes por pessoas que nem merecem que a gente sinta aquele sentimento, porque foram tão cruéis, tão mesquinhas, que não merecem nem esse sentimento ruim. Então eu não sei qual foi o seu caso, mas eu garanto para você que você olhe para dentro e se pergunte se você merece ficar com essa água suja aí dentro de você. Será que não está na hora de parar de botar uma máscara e olhar para dentro e se perguntar por que aquilo me feriu? Por que aquilo me magoou? Porque, na verdade, gente, nós temos a parcela de culpa da gente. E na maioria das vezes é exatamente essa projeção que a gente cria em relação a tudo. Se a gente não cria uma ilusão de uma pessoa, uma projeção de que a pessoa é assim ou é assado, a gente não vai se decepcionar. O difícil é muitas vezes controlar isso. Mas você que está me assistindo, eu espero que de alguma forma essa reflexão sirva para você olhar para essas mágoas, abrir todas essas caixinhas que estão dentro de você, de pessoas e situações que lhe magoaram e que você não merece guardar dentro de você. Aquelas pessoas, elas fizeram o que elas tinham condição de fazer. Aí você poderia dizer, mas elas foram muito más, Malu, foram muito ruins. Mas é que elas poderiam dar. Gente, ninguém dá o que não tem. Se elas fizeram aquilo, é porque naquele momento elas só tinham condição de dar aquilo que elas deram. A gente aceitando ou não, nem sempre as pessoas vão dar o que a gente quer. Na maioria das vezes não vão. Então, é pra gente não se iludir.
E eu desejo para você nesse momento boas reflexões, que você de alguma forma não mascare essa dor que guarda dentro de você, mas que você bote para consciência para que você possa liberar e ficar mais leve. Porque tenha certeza de uma coisa, ninguém merece o seu sofrimento. Tá bom assim? Eu desejo para você muita paz e muita luz. Até o próximo vídeo.